função primordial a ser aprendida, que é a reprodução sexuada. Nesta ocorre a união das células, seguida da duplicação de núcleos, com posterior formação do zigoto. A função dos fungos na natureza é decompor a matéria orgânica vegetal e animal. Juntamente com as bactérias, eles são responsáveis pela atividade de decomposição da biosfera. Nesse trabalho, os fungos devolvem para a atmosfera o gás carbônico e para o solo os compostos nitrogenados, bem como outros materiais reutilizáveis pelas cadeias alimentares. Admirável plano divino, que sustenta a vida no planeta através da evolução dos seres vivos, no qual uns concorrem para a permanência e evolução de outros. Como se não bastasse essa autossustentação, o princípio inteligente, que de início, auxiliado pelos engenheiros siderais, construiu suas próprias vestimentas, exercitassem algumas delas para a modelação de sua roupagem e consolidação de seus instintos, automatismo e emoções embrionárias. Em um mundo onde as dificuldades de manuseio e fabricação são minimizadas pela tecnologia, mas se firma a ideia de um desenvolvimento autossustentável, seria burocratizar demais se para cada corpo que surgisse Deus tivesse que fazer um espírito, um perispírito e um corpo mental novinhos. Eles viriam sem o patrimônio da memória biológica e zero de memória psicológica. Deus estaria constantemente ocupado em fabricar espíritos, sendo ultrapassado pelos computadores dos humanos que praticamente dirigem a produção de uma fábrica moderna. O plano de Deus para os mundos é perfeito. Criou o fluido cósmico universal, o princípio inteligente e o fluido vital, para que a matéria pudesse ser animalizada. Dos fluidos nascem os mundos. Nestes surge a matéria orgânica, que é invadida pelo princípio inteligente. Este espírito embrionário, através de milênios de lutas, construirá a sua vestimenta, adquirirá sua memória biológica e seu automatismo pelo exercício continuado na matéria. Nascer, viver, morrer, tornar a nascer, evoluir sempre. Tal é a lei. Além do mais, como Deus nada faz de inútil, deu uma função aos animais, além das que conhecemos, qual seja, abrigar o princípio inteligente, em suas romarias, para que, através de incontáveis idas e voltas aos dois planos, pudesse incorporar os rudimentos da inteligência, alicerce das atividades reflexas do inconsciente. O princípio inteligente aprende o roteiro básico da sobrevivência, pois uma vez criado é imortal. Isso é o que a vida exige dele. Quanto a ter o que aprender em um simples fungo, isso vai desde os exercícios primeiros da função sexual até a lição do reaproveitamento de substâncias, passo essencial na economia da vida, a mostrar caminhos para quem os esqueceu. Capítulo 16. As impressões nos vegetais. Nos vegetais, o princípio inteligente apenas sonha. Como disse Leon Denis, a matéria perispiritual ainda não possui a forma precisa, sendo influenciada pela presença da luz e as condições do solo, que determinam o vigor da forma condensada bem como seu pleno desenvolvimento. É estranho pensar em um princípio inteligente habitando um vegetal. Mas, vejamos alguns aspectos que talvez nos possam servir como indicativos dessa presença. Cada espécie tem a sua altura máxima atingida. Mesmo que se coloque adubos, utilize-se técnicas variadas para que esta seja ultrapassada, não se consegue fazer com que o crescimento se perpetue. Isso nos fornece uma pista que existe uma forma delimitando a forma, limitando-lhe o crescimento. Experiências científicas com vegetais já provaram que os mesmos possuem certa capacidade de perceber por impressões físicas, ameaças à sua integridade, bem como um clima de bem-estar mediante ações externas direcionadas à sua segurança. Corroborando a tese de um princípio inteligente no vegetal, que se faz revestir de um corpo astral embora amorfo e rudimentar, temos as experiências dos botânicos em árvores seculares, detectando nestas,
variações elétricas que podem ser consideradas como o pulso da árvore. Concluíram os botânicos que as árvores possuem variações na tensão elétrica interna, registradas por aparelhos eletrônicos semelhantes aos usados em eletrocardiogramas. Nesse tipo de experiência, os cientistas puderam determinar que as variações obedecem ao ritmo solar de 24 horas durante uma parte do ano e de 25 horas no inverno, outra etapa do ano. Não se sabe, no entanto, se esse ritmo é específico somente à espécie estudada ou é extensivo a outros vegetais. O vegetal não é um ser passivo diante dos fenômenos ao seu redor. Embora não tendo percepções como os animais, ele registra influências atrativas ou repulsivas a determinados agentes do meio. Curva-se para um encontro com a luz, segue de encontro à gravidade, compete por alimento e espaço e apresenta certa sintonia quando junto aos que lhes são semelhantes, o que possibilita a troca fluídica entre eles. Além do mais, eles se amparam mutuamente, alterando a produção de frutos, como se verifica nas monoculturas. O vegetal é, portanto, um ancestral nosso, distante na evolução, mas idêntico na condição de imortalidade. Capítulo 17. Os protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares que vivem de maneira livre ou associados a outros seres vivos. Nota-se que os primeiros seres vivos surgiram na água, por esta oferecer melhores condições de locomoção, temperatura e proteção. Justamente por isso é que o protoplasma de todos os animais apresenta o cloreto de sódio em sua constituição, como herança ancestral. A vida surgiu na água. Essa é uma realidade científica irrecusável, admitida inclusive pela revelação bíblica. Entre os protozoários, escolhemos como exemplificação de sua simplicidade anatômica e fisiológica, a ameba. Esta alimenta-se e locomove-se através de prolongamentos de seu próprio citoplasma, envolvendo pequenas partículas, digerindo-as e lançando fora os resíduos alimentares. Possui ainda uma espécie de regulação da quantidade de líquidos em seu interior, efetuada pelo vacúolo contrátil, que é uma estrutura localizada na parte íntima do citoplasma. Nesse microscópico animal notamos já delineadas todas as manifestações básicas de um animal superior, quais sejam locomoção, alimentação, excreção e reprodução, no que são exercidas e satisfeitas graças às conquistas do princípio inteligente, já registradas. Não podemos desvincular o princípio inteligente do corpo astral, pois desde a união de ambos não mais se separam. Com os protozoários a vida alcançou grande desenvolvimento na conquista das funções básicas. O esboço perispiritual das gerações vindouras condicionava-se assim ao exercício das funções fisiológicas simples, espécie de iniciação das futuras funções a serem exercidas por complexos sistemas e órgãos. Esse microcorpo astral estava apto a seguir vitorioso na conquista de novos contornos e funções, sob o comando da inteligência suprema, que tinha planos de beleza e harmonia para o planeta que um dia seria chamado Terra. Capítulo 18. Os espongiários. Impulsionado pela lei de evolução, o princípio inteligente transfere-se para a esponja. Esse organismo apresenta células mais especializadas, podendo desempenhar certas funções organizando-se em tecidos, embora que de natureza primitiva. A esponja é portadora de um esqueleto rudimentar formado por calcário silicoso, possuindo poros em seu corpo, localizados nas laterais, cuja função é a entrada de água para o seu interior. A água é escoada por uma cavidade central situada na sua parte superior, já destituída de partículas alimentares, uma vez que foram capturadas pelos coanócitos, células especializadas em capturar alimento. A reprodução nas esponjas pode ser sexuada ou assexuada, neste caso por brotamento, e naquele por intermédio de larvas natantes. Nesse animal, a presença de uma forma pressionando a forma é mais ostensiva,
tal qual um campo energético modelador ou organizador, de vez que fragmentando-se o seu corpo, separando-se suas células, elas tendem a se unir novamente através de movimentos ameboides, como se as linhas de força de um ímã as sugassem para novamente preencher a forma esvaziada. Esse campo organizador ou perispírito da esponja, parece ser o responsável pela rearrumação celular, regenerando células danificadas e encaixando outras no antigo espaço ocupado por elas. Nas espécies mais simples, essa regeneração é possível, pois o corpo astral ainda não é portador da complexidade anatômico-fisiológica das espécies superiores, sendo possível ao princípio inteligente com o domínio das formas já conquistadas e da plasticidade perispiritual já adquirida promover as reparações com o que dispõe. Porque tal capacidade de regeneração perdeu-se no caminho evolutivo. Passam-se os séculos testemunhados pela dinâmica da vida. Capítulo 19. O instinto. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 703. O instinto. Por ocasião das sucessivas passagens pela matéria, o ser vai incorporando a seu arquivo de aprendizagem as reações elaboradas contra certas ações do meio. Percebe que é necessário para manter-se na matéria densa, aprimorar a capacidade de obtenção de alimentos e assegurar a integridade física, imposições que lhe fustiga a solidificar o instinto de sobrevivência, que se vê gratificado com a sensação advinda das necessidades atendidas. Essas necessidades, quando satisfeitas, proporcionam certo prazer, ou caso contrário, dor e frustração, determinando assim a busca pelo bem-estar e a fuga do sofrimento, ambos tidos como sensações nascidas do relacionamento com o meio. Nessa busca e fuga que lhe orienta a sobrevivência na matéria, o ser realiza atos instintivos, externados como ações reflexas, passando posteriormente a constituir o reflexo condicionado, no qual a ação se efetua à revelia da consciência nas espécies inferiores, de vez que, nas mais evoluídas, existe uma certa dose de inteligência rudimentar que pode atuar paralelamente ao instinto. Andando em um bosque, ao pisarmos em galho ressequido provocando certo barulho, o pássaro que está próximo empreende nervosa retirada, logo que o som lhe alcance a audição. Esse movimento de fuga é involuntário e inconsciente, reflexo e instintivo, tendo por finalidade a conservação do animal. Para que o pássaro fugisse não houve a articulação do raciocínio, nem mesmo a participação ostensiva da consciência. Apenas o pássaro teve o seu aparelho sensorial excitado, o que provocou em seus músculos ações reflexas, orientadas pela ordem imperiosa de deixar o local ameaçado. Essa ordem é que se constitui no fator básico do instinto. É acionada tal qual uma sirene, quando as condições para aquela espécie se mostram perigosas à sua integridade. A ordem pode dispensar a reflexão, pois encontra-se pirogravada na consciência, fortalecida desde as primeiras manifestações hostis ao ser, atuando como um alarme acionado, posto a funcionar pelas agressões do meio e não pela reflexão em si. O pássaro não espera para saber se o barulho foi provocado por alguém que lhe traz comida ou se por outro que o quer comer. Recebe uma espécie de choque onde a retração é imediata, imprimindo a fuga de uma situação dolorosa que o ser já fora submetido em situação semelhante no passado. Por esse motivo o pássaro foge como faz seus antepassados há milhões de anos. No caso específico das aves, dotadas de necessidades e obrigações semelhantes para com a sobrevivência, esperam-se ações e reações análogas para qualquer espécie. Como o instinto vai se aperfeiçoando num crescente, orientando o ser em suas buscas,
podemos concluir que ele não se localiza no corpo físico, cujo destino no final da encarnação é o pó. Mas, podemos dizer, se tomarmos um pássaro da floresta, o alimentarmos e domesticarmos, ele perde a noção de perigo quando alguém se aproxima. Ele baixa a guarda, por assim dizer. É verdade que os animais se deixam domesticar e até condicionar, como provou Pavlov em suas experiências. Mas, essa confiança que eles depositam nos humanos, pode ser anulada quando as condições de sobrevivência que seus amigos lhes destinam encontram-se carregadas de ameaças. Não são poucos os casos de animais que se revoltam contra seus donos e mostram a ferocidade costumeira quando não se sentem seguros. Podemos afirmar ainda, que o instinto é aperfeiçoado pelo exercício prolongado na matéria densa, tornando-se no dizer do espírito de verdade, uma inteligência não racional, que se amplia pela abertura da consciência no domínio das ideias. Dessa maneira o instinto pode ser contabilizado à conta de manifestação embrionária do intelecto, que organiza em painel alguns sinais de perigo à sobrevivência e bem-estar da espécie, no que se firma um relacionamento com certa segurança entre o ser e o meio. Reproduzida por incontáveis descendências, essas ações e reações incorporam-se ao princípio inteligente, determinando diretrizes onde a sobrevivência do ser é o objetivo final, salvaguardando os processos de nutrição, conservação e reprodução. Por outro lado, a inteligência, começando a aflorar, à medida que as experiências se sucedem, faz surgir e intensificar a convivência social, a chefia, a organização, a comunicação, a fraternidade, a curiosidade, o instinto maternal e outras aquisições que, embora embrionárias, constituirão no futuro homem a marca de sua procedência, quando o mesmo poderá aperfeiçoá-las mediante o seu livre-arbítrio, ou embotá-las por julgá-las inúteis ao seu presente estágio evolutivo. A respeito do instinto, escreve Gabriel Delany, em seu excelente livro Evolução Anímica, página 118, como clara se torna a existência e a pertinácia dos instintos no homem. É que, na verdade, eles constituem, de qualquer maneira, os fundamentos da vida intelectual, são os mais prístinos e mais duradouros movimentos perispirituais que as incontáveis encarnações fixaram, incoercivelmente, em nosso invólucro fluídico e, se o verdadeiro progresso consiste no domínio desses instintos brutais, infere-se que a luta seja longa, quão terrível, antes de conquistar esse poderio. Era indispensável passar-se o princípio espiritual por essas tramas sucessivas, a fim de fixar no invólucro as leis que inconscientemente regem a vida, e entregar-se, depois, aos trabalhos de aperfeiçoamento intelectual e moral, que o devem elevar à condição superior. A luta pela vida, por mais impiedosa que pareça, é o meio único, natural e lógico para obrigar a alma infantil a manifestar as suas faculdades latentes, assim como o sofrimento é indispensável ao progresso espiritual. Concluímos com a palavra do Espírito de Verdade, em resposta à pergunta 73 do Livro dos Espíritos. É pelo instinto que todos os seres provêm as suas necessidades. Capítulo 20. A memória. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado. O passado, quando nos ocupamos dele, é presente, precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que se apagam para a tua memória, mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua criação. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 242. A memória. Para que uma sensação seja notada e incorporada à consciência, é necessário observarmos determinadas condições, tais como intensidade, duração, e algumas vezes, a observação. Para que se efetue uma percepção, exige-se do fenômeno que a desencadeia uma intensidade compatível com a faixa auditiva,
visual, gustativo em questão, para que venhamos a notar-lhe a existência. Mas se essa intensidade não for seguida de uma duração para que possamos captar detalhes do ocorrido, ou seja, tomar conhecimento mais aprofundado do evento, este não penetra em nossa consciência, a não ser por um esforço de imaginação ao tentar reconstituí-lo. Ocorre, no entanto, que o espírito percebe tudo ao seu redor, detendo-se apenas naquilo que lhe interessa, o que se lhe torna consciente ficando gravado em sua intimidade. O que é gravado permanece no campo da consciência por determinado período, recuando para o inconsciente a posteriori, cedendo lugar a outras observações que o espírito faz em seu constante relacionamento com o meio. Poder-se-ia dizer que é no espírito e não no perispírito que se localiza a sede da memória, conservando-se nele gravados os instintos, as aquisições morais e intelectuais, as conquistas da evolução milenar, constituindo-se em registro vivo das imagens, lembranças, sensações, impressões, acontecimentos passados e presentes, formando-lhe o inconsciente. A memória é um arquivo que, sob o esforço de uma evocação, traz à tona os referenciais de tempo e de espaço, relacionados ao evento que se quer recordar, transferindo do inconsciente para o consciente as informações solicitadas no momento. Grava-se na memória toda a vivência do princípio inteligente, até que, atingindo a forma humana, pelo uso do livre-arbítrio, passa a incorporar também o resultado de seus pensamentos e ações, enriquecendo-a sobremaneira com as suas construções. O espírito tem, portanto, imensa biblioteca ou complexo computador de incomensurável banco de dados, sendo ele mesmo programador que, mal elaborando seus projetos, pode provocar circuitos nos sistemas perispiríticos, por ter entrado em choque com os objetivos da criação. Daí, a condição única que a vida apresenta para a volta ao equilíbrio é uma reprogramação, arcando o espírito com os danos causados a si mesmo por sua desídia. Em se tratando dos animais inferiores, o mecanismo da memória vai gerar o instinto com suas ações reflexas, e igualmente os hábitos peculiares à espécie em seu relacionamento com o meio. Mesmo quando separado em plume de seus pais, o João de Barro fará quando adulto, o lar, segundo a arquitetura própria de sua espécie. Isso ocorre devido à repetição do mesmo trabalho via encarnação, gerar nessa espécie uma memória intelectual restrita a essa necessidade específica. Assim a aranha tece seus fios segundo o padrão a que se acostumou em exercícios anteriores. O pato corre a nadar sem lições na área de natação, o polvo lança de sua sépia a tinta que confunde seus inimigos, sapos pressionam o ventre de suas companheiras para que lancem os óvulos na água, caranguejos farão enorme esforço em carregar conchas vazias para se protegerem, castores fazem diques, bactérias passam para o estado de esporos onde dormem por séculos à espera de condições favoráveis à sua sobrevivência. Isso acontecerá sempre, mesmo que esses animais sejam isolados de suas espécies e colocados em terreno neutro. A memória, cujo arquivo ordena o procedimento quando o meio requisita a ação, é que permite a recapitulação das conquistas já efetuadas. Grava-se na memória biológica, anatômica e fisiológica, a nível perispiritual, toda a saga da matéria, com a conquista de seus condicionamentos, a imprimir movimentos autônomos ao complexo corpo perispírito. Na memória psicológica imprimem-se a filosofia e a ciência dos eventos, a que o princípio inteligente e posteriormente o espírito tem acesso em cada degrau de sua caminhada. O espírito tem, portanto, uma memória psicológica e o perispírito uma memória biológica, por força da capacidade de registrar em sua substância os pensamentos e as modificações a que estes induzem. Sendo o perispírito veículo de manifestação do espírito, este recebe através daquele, as impressões do mundo onde habita, intercâmbio que se tornará se não impossível, pelo menos dificultoso, caso o espírito se desloque para outro ambiente, superior ou inferior,
ao que habita sem uma necessária troca de vestimenta. Como o perispírito é formado de fluidos do planeta em que o espírito habita, ele se capacita a receber impressões deste mundo ao qual está adaptado, ficando sem condições de exercitar os seus sentidos de maneira adequada em um outro mundo de diferente estágio evolutivo que o seu, por incompatibilidade fluídica entre o seu perispírito e o ambiente. Assim, um espírito superior em nosso meio, sem uma adaptação perispiritual aos nossos fluidos, não pode receber os estímulos e impressões que a nossa matéria causa a nós outros. As sensações de frio, calor, o som, os aromas, gostos não se manifestariam para a análise do espírito, por seu instrumento de intercâmbio com a matéria circundante não registrar o compasso energético do ambiente em que ora se encontra. O mesmo ocorreria se nós, momentaneamente nos transferíssemos para um plano superior, sem essa adaptação fluídica. Não veríamos ou registraríamos quase nada. Toda a tecnologia avançada, sensações inúmeras, corriqueiras para quem lá habita, passariam desapercebidas para nós, por falta de olhos para ver e ouvidos para registrar. A memória biológica, do perispírito, de um plano mais avançado, sendo outra com mais conquistas, não nos permitiria adaptação a esse novo dinamismo, bem como a nossa memória psicológica, do espírito, acusaria apenas aquilo em que encontrasse alguma analogia com o seu conteúdo armazenado. Sem essa afinidade fluídica entre o planeta e o seu habitante, o perispírito não se adaptaria, não teria condições de transmitir do espírito e para o espírito as sensações e impressões advindas do relacionamento espírito-ambiente, sem o qual toda a intermediação seria impossível. Capítulo 21. Os selenterados. O passo seguinte do palmilhar para aperfeiçoar seria a peregrinação do princípio inteligente pelas formas dos selenterados. Nesses animais já existe uma organização superior à dos poríferos, pois apresentam tecidos compostos por células diferenciadas, constituindo órgãos com funções distintas. Os mecanismos de defesa são desenvolvidos ostensivamente. Estes são interpretados às vezes como tendência agressiva da espécie, quando na verdade apenas visam a sobrevivência da mesma. Aqui, o princípio inteligente modela em seu perispírito células especializadas que se materializam no corpo, organizadas pelas leis biológicas, armazenando um líquido tóxico a ser expelido em caso de ameaça à sua segurança, mas também com a função de auxiliar na captura de alimentos. Nota-se nesses animais uma cavidade digestiva funcionando ao mesmo tempo como entrada e saída de alimentos e resíduos, futuro embrião dos sistemas digestivo e excretor. Nesse estágio, o habitat animal ainda se restringe à água, com os selenterados apresentando dois tipos básicos, pólipos, tendendo a uma estrutura cilíndrica, e medusa, lembrando um guarda-chuva aberto. O exercício sexual continuava sendo praticado com gametas, partindo do macho, em deslocamento pelo meio aquático, indo juntar-se a outros na fêmea, caracterizando uma reprodução sexuada. Dessa união de gametas surge uma larva que evolui para futuros selenterados. O exercício na forma desses animais trouxe inúmeras vantagens no campo da adaptação de estruturas perispirituais e físicas. A alimentação aprimorou-se, a locomoção, embora que passiva sob comando das ondas do mar foi iniciada, a troca de gametas generalizou-se, os mecanismos de defesa e captura de alimentos se instalaram em definitivo como agentes do instinto de conservação. Capítulo 22. Os plateumintos. Os plateumintos são animais achatados, com faces ventral e dorsal. Foram os primeiros organismos a apresentar essa característica de destacado papel na mobilidade e adaptação ao ambiente, de vez que ela lhes permitiram sair em busca de alimentos, ao contrário das esponjas que são fixas. Entre os plateumintos surge o desenvolvimento de um ovo dando origem a um embrião com folhetos germinativos.
E ainda nos plateumintos que surgem o sistema sensorial, muscular, nervoso, excretor e reprodutor, em maior grau de aperfeiçoamento. Podemos exemplificar esse filo com um animal bastante